E aí, gente, Aranem Science aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mais uma biografia, embora não só a biografia, mas também as obras e os artigos principais de um autor. E esse autor é um extremamente importante do século XX, que é o Kurt Gödel, que é um austríaco, nasceu, na verdade, tecnicamente na Tchecoslováquia, e basicamente foi um dos maiores matemáticos da história, né? Em vários conceitos, principalmente nos axiomas da matemática, chamado também de set theory, ou teoria dos sets, em português. Então, vamos lá. Ele foi um dos matemáticos mais importantes do século XX, e isso não diminuir ele. Quando eu digo um dos mais importantes, poderia dizer que ele está no top 3, no top 5. Porque normalmente quando a gente pensa a gente pensa num número grande, 20, 30, mas realmente ele está no top 5 da vida. De importância e relevância até hoje. E os teoremas dele, como o teorema da incompletude de Gödel, que a gente vai falar mais pra frente, é um dos mais importantes para a matemática moderna e para a ciência da computação. Aí tá uma versão da volta dele antes, um pouco mais velho, né? Esses são alguns prêmios e títulos recebidos ao longo do tempo, né, da sua carreira, como o Einstein Award de 1951. Ele participou, foi membro da London Mathematical Society, que é uma instituição bem honrosa, né, de participar. Membro da Royal Society, que é uma das maiores, assim, instituições de ciência e matemática. Não só do mundo, mas também com um passado muito grande, né? Eles foram o primeiro jornal acadêmico, assim, a ser publicado lá em 1800 bolinha. Newton participou da Royal Society, né? Foi um membro, foi até um dos presidentes da vida também. E medalha também, que é a National Medal of Science, então ele ganhou vários prêmios extremamente importantes que mostram como ele era importante na época. Né? Ele nasceu na cidade de Brno, na Tchecoslováquia. Então dá pra ver uma foto, acho que uma foto praticamente, né? Mais ou menos da época. Então, pra ver o bonde passando aí. Casas no estilo mais rústico, né? Parece até o Brasil, de certa forma, né? No passado. Em alguns aspectos dessa foto. Ele estudou numa escola chamada Evangelistic Volksschule. Nesse caso, é uma história. Essa escola que está na foto é uma escola católica, só para representar a mesma imagem, porque não achei fotos da escola em si por dentro. Mas especificamente essa escola era luterana, né? Então, uma escola de ensino protestante. A doutrina luterana é uma doutrina dentro do cristianismo, dentro do protestantismo. Eu não vou falar que segue mais ou menos a teologia de Lutero, mas foi baseada inicialmente, embora na prática não é bem assim. A família de Gödel em Viena, né? Sua mãe chamada Marianne, depois chamada de Marianne Gödel, né? Rudolf Gödel, que era seu pai. Esse pequeno da esquerda é o Kurt Gödel no caso. O pai dele, que é Rudolf Gödel, e o irmão dele também, que chamava Rudolf Gödel também. Então, o irmão do Gödel tinha o mesmo nome que o pai, né? É um júnior da vida, né? E ele começou seus estudos na Universidade de Viena, aos 18 anos. Então dá pra ver uma representação aí, mais ou menos na época como era. E depois uma pintura, que é a mesma coisa, né? Mas dá pra ver um pouco mais vívida, né? Essa pintura em aquarela. Bem feita, assim. É muito bom, é legal ver como fica bom a arquitetura em aquarela, né? Parece que foi feita para aquarela, enfim. E alguns livros moldaram o pensamento dele, assim, inicialmente porque ele é sempre conhecido como um cara que trabalhou muito em lógica, né? Em alguns fundamentos relacionados à lógica, que é normalmente chamado de set theory, eu acho que hoje em dia, os fundamentos relacionados à lógica, mas é algo extremamente importante para também o início da ciência da computação. Ele leu, por exemplo, a introdução à filosofia matemática do Bertrand Russell, que é um filósofo também bem famoso. E
o livro de Immanuel Kant, Metafísica, né? Fundamentos Metafísicos das Ciências Naturais. Mas, obviamente, outras obras também de Newton e outras obras padrão para você ler também devem ter influenciado ele. Embora a lista talvez não seja tão simples de achar, né? Das quais realmente influenciaram ele. Ele se casou com uma moça chamada Adele Dimburkus Porkett. Era ela mais ou menos 14 anos mais velha. E isso é tenso porque a família dele não se opôs inicialmente. A família dele já tinha se oposto a isso quando ele tentou namorar uma mina de 10 anos, mais 10 anos mais velha, né? Esse daqui é 14. Mas no fim, tipo, não dá pra perceber assim. Acho que quando é ao contrário, com o nome mais velho também, eu acho que não tem tanta diferença assim com 14 anos. Então. E depois foi chamada de Adele Godel, né? A esposa dele. Ele depois se mudou posteriormente para os Estados Unidos e participou de um instituto extremamente famoso hoje em dia também. Tipo, no canal dele do YouTube, por exemplo, tá falando que eles ganharam, sei lá, membros ganharam mais ou menos 42 prêmios Nobel, se não me engano. Um número grande também de Field Medal, que é relacionado à matemática, tipo um prêmio Nobel da matemática. Enfim, esse centro, que é o Advanced Center of Study em Princeton, é um dos mais conhecidos e famosos do mundo e tem canal no YouTube, né? Eu posso até deixar na descrição. Na verdade, recentemente, a única coisa que eu uso para estudar é o canal deles, porque tem muita coisa avançada e você consegue mastigar coisa rápido em um nível bem alto, né? Então, às vezes é mais proveitoso do que ver um artigo, ver os caras ensinando lá, porque eu acho mais simples de entender. Então, as palestras do Advanced Center of Study, hoje em dia, atualmente, tipo, tem palestra que foi citada hoje, agora há pouco, que já eu vou ver, né? Recentemente eles têm feito algumas mais curtas, o que é bom. E esse instituto, ele é bem famoso por abrigar no começo Einstein, Gödel e também caras famosos como John von Neumann. Então, astros, né? Relacionados a matemática, ciência e história também. Alguns vídeos que eles postam recentemente também é sobre a história mais árabe da vida, sobre Corão, enfim, e outras questões históricas relacionadas à parte árabe, né? E os membros eméritos, além do Einstein, né? John von Neumann, na parte de matemática, Kurt Gödel, Hatch Goldman e Hermann Weyl, que também é um dos maiores matemáticos, aí tá no top 100. Então tem essa questão que eles focam bastante em matemática, mas também em estudos históricos, né? Em questões. Assim, é mais focado na parte árabe, mas enfim. Eu já vi também sobre, tipo, arqueologia e tal. E lá ele se tornou um grande amigo de Einstein, né? Tipo, obviamente os dois são caras extremamente desconhecidos, né? Na parte da ciência. Então, obviamente, até pro Einstein e pro Gödel falar entre si, né? Conversar é extremamente proveitoso para eles, né? Para o seu trabalho. E embora um fosse de física e outro fosse focado em matemática, em uma parte de lógica que não tem muita aplicação na física de Einstein, né? Eles conversavam muito, né? E caminhavam, né? Então imagino que eles falavam nessas conversas, né? Imagino que Einstein e Gödel falavam durante essas caminhadas matinais, né? Então, tipo, devia ser da hora, tipo, só caminhar e ver o que eles estão falando, né? Tipo, depende do que eles comeram hoje, né? Sei lá, ou de coisas mais complexas, enfim. Tem até um livro com esse título, né? No tempo que Gödel caminhava com Einstein, alguma coisa assim. Um título em inglês, né? É um livro escrito só sobre isso, né? Sobre a relação dos dois. De amizade, né? Então, esse é um dos primeiros artigos dele. O segundo, na verdade, que é importante. Que ele estabelece o seu teorema de completude. Que basicamente ele vai mostrar que os axiomas da matemática, que é o trabalho dele, né? Em set theory. Naquela época não era chamada assim essa área. Mas você vai achar em livros como set theory. Só por introdução a set theory você vai achar. Que basicamente vai dizer que os princípios que regem a matemática
os axiomas que regem as questões básicas relacionadas à matemática, a questão aritmética em geral, a base que você vai aplicar para teorias relacionadas a equações diferenciais, análise, topologia. A base da matemática em si, ela tem inconsistências que vão permitir que às vezes você não consiga nem provar que um sistema, que de repente um sistema lá que você quer provar dentro da matemática está correto ou não. Quando eu digo sistema, é uma prova de repente de um teorema. Então, tem teoremas que talvez você não vai conseguir provar se está certo ou errado, não porque você não tá, não que você é burro ou alguma coisa assim, mas simplesmente porque o sistema da matemática em si é inconsistente. Então, às vezes, podem ter provas que podem passar como rigorosas na comunidade científica, mas depois serem vistas como erradas, né? E esse é um conceito muito relacionado aos vídeos que eu falei antes, do paper do Jacob Schwartz, que eu não pus aqui nos slides, mas está na descrição, sobre como a influência perniciosa da matemática nas ciências naturais, né? Que ele fala sobre como, principalmente relacionados à teoria quântica, a gente tem problemas. Que a matemática talvez às vezes fique menos rigorosa e até meio estranha. Como a função delta de Dirac, por exemplo, e outras questões que não fazem sentido matematicamente e de repente só foram feitas para dar argumentos que cabem segundo o que os físicos querem dizer em determinado problema, né? Que é conveniente para eles. Não falando mal dos físicos, tá? E eles falam, na verdade, focando no princípio matemática, né? No livro de Newton relacionado aos fundamentos do cálculo aplicado na física, né? Na física básica ali, relacionada à gravidade, na teoria clássica. Então, e a sistemas relacionados, né? Então, todo sistema ele é consistente, e mesmo se ele for consistente, ele pode ter outputs inconsistentes, né? Mas a gente vai explicar isso mais pra frente, né? Tem até um sistema de provas que chama Zermelo-Franklian, que a gente vai citar depois, que é um sistema para provar provas matemáticas, né? Um sistema é um framework, né? Para você testar suas fórmulas matemáticas. Então, que vai ser relacionado a isso. Outro artigo extremamente importante mais pra frente. Esse aqui, não, pera. Esse daqui é a versão alemão, do mesmo paper. Por que eu não recomendo a versão em alemão para você ler primeiro? Porque a versão em alemão, embora ela esteja gratuitamente online, ela tem uma anotação extremamente maluca e que não tem a ver com set theory atual, né? Então as notações que você vê em lógica atualmente são totalmente diferentes nesse artigo. Então, nesse artigo é uma tradução daquele, que é muito bem feita e os tradutores falam assim, falam que o porquê deles fazerem isso, né? Deles meio que arrumarem algumas coisas, porque realmente é muito confuso a anotação aqui dentro desse artigo. Então eu não recomendo que você veja primeiro, porque eu não entenderia nada. Por causa da anotação maluca. Enfim. Mas o texto é o mesmo. E outro paper também importante, que foi publicado através do Advanced Center of Study, né? Aí você também publicou através dessa mesma instituição e tal. Então nessa época já provavelmente já estava aí focado aí nesse instituto, né? Que ele permaneceu como membro desde 1940 até 1956. Então ele foi mais ou menos o começo. Que basicamente ele vai falar sobre o axioma da escolha, né? E basicamente ele vai mostrar, principalmente relacionado ao seu próprio teorema da incompletude, mas aos axiomas relacionados ao axioma da escolha que a gente vai explicar posteriormente, como você pode entender a relação de consistência dele. Então tem a mesma coisa a ver. Será que esse sistema é consistente? Será que ele gera outputs? A linguagem que esse sistema adota gera um output que realmente é confiável em todos os casos? Então a resposta vai ser não. Mas enfim, a gente vai ver esse paper posteriormente. E eu vou também falar por cima
dos principais papers dele, que foram colecionados, né? É uma coleção de 4 volumes, eu só coloquei 3 porque eu cabia na tela, né? Lembrando que eu tô usando o Canva, né, para fazer os slides, que é a melhor ferramenta para mim no momento para fazer slides. Então, volume 1, 2 e 3, né, e o 4. Cada um tem umas 500 páginas, mais ou menos, que eu vou falar das principais. Das principais ainda não li ainda, por isso que eu só vou comer. Eu só não. Eu li os artigos principais dele, mas esses 3 volumes eu não li, nem o quarto. E eu só vou fazer o próximo vídeo depois de ler os 4 volumes. Então, além dos artigos principais, a gente vai trazer alguns artigos que talvez não sejam tão conhecidos. Então era isso. No próximo vídeo a gente continua. Vai demorar umas 2, 3 semanas, mas um dia sai. Talvez esse ano. Então, até o próximo.